Olá, que bom estarmos juntos outra vez. Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Foi querendo ficar. Tudo para agradar o outro, tudo para não ficar antipático, antipática, assim. Ser aceito, né? Ser validado pelo outro. Não é? Então você se martiriza por conta do que o outro pode estar pensando. Essa é uma coisa. E tem uma outra coisa também, que é um outro assunto que nós vamos tratar aqui, que é a síndrome do parceiro acessório ou parceira acessória. Coisas que você precisa prestar atenção para ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. São temas que nós vamos tratar neste Pode Tudo. Apoio Cold Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Com satisfação estou recebendo aqui no estúdio a psicóloga clínica Caroline Dias. É um prazer te receber. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é meu, Cassim. É realmente muito bom estar aqui e poder falar de dois temas, né? Na verdade, que pega relacionamento, né? Relacionamento que hoje, aliás, segundo pesquisas que foram feitas em Harvard, uma grande pesquisa, relacionamento hoje é o maior preditor da nossa saúde física e mental. Olhar para as nossas relações, né? Como eu me relaciono com o outro, seja com o parceiro, ou seja, né, nas minhas diversas relações, é sem dúvida, assim, tão importante quanto não fumar, né? Segundo pesquisas que foram realizadas. O Sartre tem uma frase que ficou famosa, que é de uma peça dele, o inferno é o outro, né? Ou seja, o outro continua sendo o nosso inferno, sempre. Inferno e o céu também, porque ninguém vive sozinho. Né? Raros vivem sozinhos, conseguem, assim, não dar bola para nada, ou seja, a minha vida é minha vida, mas mesmo quando ele consegue viver sozinho, ele tem que ter relacionamentos, né? Tem que ter, porque nós somos seres relacionais, né? Essa é a nossa base. Então, quando você fala assim, alguém que vive sozinho, a solidão é um preditor de problemas emocionais, problemas físicos, e isso as pesquisas têm mostrado cada vez mais. Essa pesquisa que eu, inclusive, comentei de Harvard, ela foi uma pesquisa muito longa, ela acompanhou por 85 anos um grupo de pessoas, né? Ela começou em 1938, e aí eles chegaram a essa conclusão, que de todos os aspectos, né? Quando a gente olha e pensa na saúde física e emocional, relacionamento, a qualidade das minhas relações com o outro, a forma como eu me conecto com o outro, é, sem dúvida, o pilar central para a gente, né, realmente ter uma boa vida. Nós brasileiros temos uma característica que é sempre dar um jeito, até se prejudicando mesmo, prejudicando no sentido emocional. Eu faço contrariado, eu não quero desagradar o outro, o que será que ele vai pensar de mim? Eu não falo não. Falo, olha, talvez, viu? Vou me esforçar, farei tudo para... sempre tentando amaciar o não que poderia ser definitivo e acabou a história. Por quê? Existe, né, existe uma teoria que a gente fala que é a teoria da criança interior. Lá atrás falam que todos nós somos uma criança que queremos receber amor. No começo a gente queria receber o amor incondicional dos nossos pais e depois a gente acaba direcionando, à medida que a gente vai crescendo, isso para as outras pessoas. A gente quer receber amor, atenção, validação. E muito, né, isso ainda muito existe, principalmente nas mulheres, né, quando você fala de abdicar dessa voz, daquilo que eu quero, e ceder, a gente percebe esse comportamento até um pouco mais no público feminino do que no masculino. Por uma questão até cultural. Lá atrás, a menina, muitas vezes, ela aprendeu que para ela ser amada, né, ali por aqueles pais, ela precisava ser boazinha. Então, era aquela menina boazinha, quietinha, que não dava problemas, né, que muitas vezes ela precisava ceder aquilo, né, que ela pensava ou que ela queria, no contexto ali ainda muito infantil, para receber uma atenção, para ser notada. E aí, isso, né, isso vai perpetuar na vida adulta. A gente vai levando esse padrão, Cassim, para as nossas outras relações à medida que a gente vai crescendo. E aí, na psicologia, a gente fala até que tem uma síndrome, né? Não é um conceito também do DSM, mas ela configura um padrão de comportamento que é disfuncional. É quando eu acredito que para o outro me validar, eu para pertencer a um grupo, eu preciso ser sempre boa, né? Então, é a síndrome da boazinha. E aí eu perco a minha voz, eu perco meus desejos, eu perco a minha vontade. E
eu vou perdendo a minha própria identidade, né? Como ser único e individual. Então, isso acontece até por uma questão mesmo de aprendizagem, né? Que envolve aí, então, aspectos que são da psique, lá infantil, e um processo que ele também não deixa de ser cultural. De forma geral, a gente tem isso, né? Não podemos contrariar, a pessoa pode ficar magoada, pode ficar entristecida, pode ter uma opinião ruim sobre mim, né? E aí, como isso é valioso e importante por diversas razões, a gente acaba muitas vezes cedendo. E ceder é necessário, mas não muito, né? E a gente cria a hipocrisia, né? Esse é um problema ruim, porque é uma pedra do caráter. É hipócrita, né? Ele falou, não, claro, deixa comigo. Exatamente. Quer dizer, mas por dentro, Exatamente. conversa com outro, que porcaria. Falei sim pra ele, mas eu não queria. É a hipocrisia. Perfeito. Porque é exatamente isso, né? Às vezes você fala um sim pro outro e aí, né, por dentro você está extremamente magoada, ofendida, né? Raivosa com aquele outro. Então, é uma falsa bondade, né? Não é uma bondade verdadeira, né? A síndrome da boazinha, na verdade, ela é muito mais uma máscara, que a gente, né? Isso é até um conceito da psicologia, muito mais uma máscara que me serve ali para receber a aprovação do outro do que necessariamente uma qualidade mesmo interna. E que, inclusive, às vezes, prejudica que eu desenvolva essa característica em mim, né? Que é de ser boa, genuinamente com o outro, sabendo o meu espaço e sabendo que nesse espaço eu vou ter que ceder às vezes, mas muitas vezes eu preciso colocar os meus limites e a minha opinião, né, naquela relação. Como psicóloga clínica, Caroline, você deve receber pacientes que trazem esse tipo de comportamento e não estão contentes com isso. Você consegue mudar? Tratamento consegue dar uma consertada nisso? Sem dúvida. E aí é voltar em todo esse processo, né, que nós estamos falando. Primeiro, essa pessoa ela precisa entender o quanto isso é disfuncional, o quanto causa dor, quanto causa sofrimento na vida dela, porque causa, né? E aí ela precisa voltar lá atrás pra gente entender qual que foi a base, porque ninguém nasceu assim, a gente se construiu assim, né? Ninguém nasceu, a criança lá quando é pequena, inclusive você vê uma criança brincando no parquinho, ela não tem isso assim, pequenininha, vou dar pra você, porque senão você vai pensar mal de mim, né? O meu baldinho aqui de areia. Ela toma o baldinho, ela defende o baldinho dela, Só que aí a gente foi sendo construído, muitas vezes por uma dinâmica familiar e né, também uma dinâmica que é cultural, a ceder, a ser bom, né? Que a gente tem que ser bonzinho, que é o bonzinho que tem valor. Se você não é bonzinho, então você é mal. E aí a gente volta nisso tudo, então, com o paciente, faz o que a gente chama de uma mudança de crença, uma reconstrução, né? Ali daqueles pensamentos que são disfuncionais, para que devagar ele vai conseguindo colocar limites na vida dele, né? Conseguindo dizer não quando é preciso e se fortalecendo, mesmo quando o outro, muitas vezes, né, não valide, porque isso vai acontecer, é inevitável, né? Não tem uma fase de transição? Eu sou bonzinho o tempo todo. Aí a pouco começo a perceber que isso não está legal. Aí procuro um apoio profissional. Aí eu começo a perceber, o psicólogo, a psicóloga começa a me mostrar essa falha no caráter. Aí eu falo, é. Aí você muda e fica um negócio tão diferente também que você não diz um não com convicção, você diz um não agressivo. Exato. Ou seja, para se impor ao outro. Nossa, perfeito. E isso acontece demais. Né? Assim, engraçado você falar isso, porque imagino que você deve ter vivido uma experiência que trouxe essa percepção. Na psicologia, a gente fala que muitas vezes algumas mudanças ela acontecem em pêndulo. Então, a pessoa está numa extremidade de cá e ela vai lá para outra extremidade, que é justamente isso. Então, agora eu começo a ser agressivo, dou não para todo mundo, não quero saber, nada importa. E que é totalmente disfuncional, porque nós, é isso que a gente está falando, nós somos seres relacionais, a gente vai ter que ceder, a gente precisa ter também jogo de cintura para lidar com as situações da vida. Então, é a mudança em pêndulo. Aí ela vai lá, aí depois ela vai encontrar o ponto de equilíbrio. Mas encontra, esse que é o bom, né? Assim, depois de um tempo de processo, entendendo tudo isso, né? Podendo ter esse auxílio, esse ponto de equilíbrio ele chega. As relações são a matéria-prima de livro, de filme, de música. Os relacionamentos são até de piada, ou meme. Estava vendo um meme, achei bom demais, alguém falou assim, hoje eu não gostaria de me encontrar com nenhum humano, mas minha situação não permite esse luxo. Ou seja... Não, com certeza. Você tem que se relacionar com as pessoas e, às vezes, você vai se amoldando às situações por interesse também. Uhum. E como conseguir
você manter uma personalidade que é a sua, de forma que você não se transforme também no antipático, no cara a ser evitado. É isso, a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Sempre fazer uma análise, assim, nessa situação aqui, né? Eu posso ceder, né? É importante que eu fale a minha opinião aqui, por exemplo, nisso. Porque nem sempre, por exemplo, a opinião, o meu desejo, ele precisa ser colocado ali, né, e firmado. Tem coisas que numa relação a gente vai ter que jogo de cintura. Por exemplo, quando a gente fala em relacionamento amoroso, um casamento, para dar certo, um vai precisar ceder, o outro precisar ceder um pouco, vai precisar ter esse jogo de cintura, né, para conseguir ter uma boa relação. Então, assim, tentar, acho que antes de mais nada é isso, cara, assim, tentar achar esse ponto de equilíbrio, onde eu passo por um processo de reflexão e entendo o que é importante que eu mantenha dentro da minha personalidade, é inegociável, e o que eu posso ceder, o que eu posso, né, talvez me calar em algumas situações, e pra gente poder viver em convívio, porque senão também fica complicado, né? Eu me lembro bem, durante um bom tempo em rádio, eu fiz um programa chamado Pessoas Muito Especiais, e uma vez por semana era com alcoólicos anônimos. E eram pessoas que estavam em processo de tratamento. Eles falam, eu estou já há 12 anos, 3 meses e 4 dias sem beber nada. Bacana. Aí eles contavam as histórias ocorridas ao longo da vida. Uma pessoa doente, como é um alcoólico, ele adoece a família. E a família começa a ter tanto problema que, para evitar problema, a família ela se deforma. Ou seja, para se adequar a um cara que é um doente, em vez da família mudar o doente, a família se deforma para não incomodar o doente, para não gerar atrito familiar. Ou seja, a nossa paz, ou pelo menos essa precária paz, é melhor que a gente se deforme para que não haja um conflito maior. Às vezes ocorre isso também não só quando você tem um alcoólico, um drogado qualquer, mas pode ocorrer em relações afetivas, não? Sim, sem dúvida. Pode. E aí a pessoa ela vai precisar passar por um processo de reflexão e até autoconhecimento, né? Para ela entender qual que é o limite dessa deformidade, assim, até quando vale a pena eu manter alguns padrões no meu comportamento aqui, igual, por exemplo, essa família, né? Vamos imaginar aqui o que você trouxe, quando a gente pensa num alcoólatra. A família é muito comum ela virar uma codependente, porque ela passa a manter aquela dependência, mesmo que não conscientemente, justamente para evitar problema. E aí, se isso né, assim, se ela não entra num processo de conhecimento, de entendimento do que o comportamento dela está causando no outro, de tudo isso, né, que você trouxe aí, de que ela está adoecendo, a gente vai ter problemas graves. No final de contas, vai estar todo mundo adoecido, tanto, né, o alcoólatra, quanto ali a família como um todo. Então, no processo, quando a gente pensa num relacionamento, a gente vai precisar fazer esse processo de autoconhecimento, né, sempre, de autorreflexão. Qual que é meu papel aqui dentro dessa relação, né? Será que eu estou cedendo demais? Né? Será que eu estou abrindo mão demais de quem eu sou aqui por essa relação, por essa pessoa? O que é que causa, né? Qual vai ser a consequência disso aqui para essa relação? E a partir do momento que ela vai conseguindo ter respostas, ela consegue direcionar melhor o comportamento dela. Então, às vezes, o comportamento é justamente ela olhar e falar, opa, não, né? Eu preciso ter uma mudança de padrão aqui, não dá para continuar desse jeito que eu tô, né? Não dá para manter as coisas aqui nessa relação desse jeito, porque no final a relação vai ficar adoecida do mesmo jeito, né? Quem que é mais propenso a esse tipo de comportamento? De ser mais cordato, o homem ou a mulher? A mulher, ela tem uma tendência maior a ceder um pouco mais, né? A se calar. E aí isso envolve até isso que eu te falei, até uma questão cultural. A mulher, ela tem uma necessidade de ser mais validada, né? De receber mais o amor, até por uma questão que, quando a gente vai olhar lá atrás, na criação do homem e da mulher, isso fica muito claro, né? Assim como o homem tem algumas cobranças internas que a mulher, muitas vezes, ela escapa mais delas, né? Mas a mulher, ela tem mais esse tipo de padrão, esse tipo de comportamento, sabe? De ceder, entra naquilo que a gente falou, né? De querer ser boazinha, de não querer
falar porque vai, né, gerar conflito e ela não quer lidar com o conflito. Ela entende que falar ou ter conflito necessariamente é algo ruim ou negativo, quando não é. Às vezes é necessário. O conflito, ele é às vezes necessário. Sim. Você tem que saber dosar também, né? Mas aí é que tá. Até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso ir para me impor sem que isso se transforme numa crise. Uhum. É uma medida muito delicada. É uma medida delicada. E aí, a gente precisa também, muitas vezes, ressignificar o que é esse impor. Porque aí entra até uma questão que envolve comunicação, né? A gente tem, por exemplo, dentro da psicologia, né, o trabalho de uma habilidade de comunicação que é mais assertiva. O problema é que às vezes a gente quer impor, e esse impor é como se invalidasse o que o outro está querendo ou fazendo, né? E dentro de uma comunicação eu posso falar, mas existem 1000 maneiras que eu posso comunicar aquilo e falar para o outro. Eu posso falar, olha, eu não aceito que você faça isso porque você acha que eu sou boba, né? Por exemplo. E às vezes essa mesma mulher pode falar, olha, quando você faz isso comigo, eu penso que você não está me respeitando. E aí, por isso, às vezes, eu me sinto ofendida, eu me sinto boba. Então, você vê que muda um pouco a comunicação. Uma é mais agressiva e ela é acusatória. E quando a gente fala de uma comunicação mais assertiva, ela gera menos conflitos. E eu não estou falando do outro, eu estou falando de como eu me sinto diante do seu comportamento. E essa pequena diferença, ela muda muito o caminho das relações. Muito mesmo. Mas é uma situação muito... que demanda conhecimento pessoal e assim, uma clareza moral para dizer para você serenamente, olha, quando você faz isso, eu me sinto assim. Quer dizer, às vezes eu não vou falar isso não, vou magoar. Quer dizer, até para me posicionar, como é que o outro me faz sentir, eu tenho que ter um jeito delicado, que ele fica complicando mais ainda, né? Ele não consegue ser claro, olha, o dia que você falou aí para mim não me agradou, melhor a gente retomar a conversa num outro patamar. É duro você ter esse nível de comunicação. Não é fácil. Mas é necessário, né? É necessário, sim. E aí assim, entra muito nesse processo de autoconhecimento. Eu preciso, primeiro, entender que eu vou ter que voltar nessas crenças de que então o outro tem que gostar de mim, que eu sou boazinha, que conflito é ruim. A gente tem que ressignificar esses conceitos, essas verdades internas. E devagar, né? Claro que isso é um processo que ele não é do dia para a noite. Devagar, aquela pessoa, ela vai conseguindo, né, colocar alguns limites na relação. Às vezes começa com um limite pequeno, falando uma coisa que é relativamente simples, e aí ela vai aumentando devagar, né, vamos dizer assim, os níveis da conversa e da firmeza ali na opinião e na forma como ela se sente pelo outro. A gente fala isso que é como se fosse a gente chama de dessensibilização sistemática. Então, devagarzinho, a gente faz uma lista de tudo que me deixa mais ansiosa quando eu tenho que comunicar com o Cassim, por exemplo. O que me deixa mais ansiosa é conversar com ele frente a frente sobre um problema financeiro que nós estamos tendo. Que eu não aceito, a maneira como ele conduz o dinheiro da casa. Essa é a coisa mais difícil de eu comunicar para ele. E qual que é a mais fácil? A mais fácil, que me gera menos ansiedade, por exemplo, é falar para ele que eu não gosto que ele saia à noite, né, com os amigos dele, que, assim, é uma coisa que tem me incomodado. E aí a gente vai, então vamos começar por essa parte aqui que é mais fácil. Aí essa parte fácil, ela é conseguida, ela é alcançada. A pessoa, ela ganha autoconfiança. Ela entende muitas vezes, por exemplo, que aquilo que ela imaginava que ia acontecer se ela comunicasse para o outro, não aconteceu, porque o Cassim, às vezes, ele lidou bem, assim, não foi uma reação tão ruim como ela imaginou. E aí a gente passa para o outro lugar, para outra coisa que é mais ansiogênica. Até chegar lá no topo, que ela tem uma conversa muito difícil, por exemplo, sobre a situação financeira da casa, o dinheiro da casa, coisas assim. Esse foi só um exemplo, né? Mas é mais ou menos assim. A gente não vai conseguir tudo de uma vez, mas a gente tem que dar o primeiro passo, sem dúvida. Como psicólogas, as sessões são... elas vão esclarecendo as situações e passando tarefas. Tarefas. Hoje na psicologia a gente tem várias abordagens, né? No caso, a minha abordagem, que eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, ela atua muito no presente e com tarefas. A gente fala que é tarefa de crescimento. Então, assim, inclusive eu falo que a terapia não é aqueles 50 minutos que a gente tá ali, né? A terapia é quando a pessoa vai para a vida, que ela tem que colocar em prática tudo aquilo que a gente conversou, que a gente refletiu ali dentro daquele espaço. Então, sempre tem, né, as tarefas, né, assim, os momentos de superação, né, as mudanças de comportamento, que elas precisam ser feitas e encaradas pelo paciente lá na vida dele, né. Então, no caso, existem algumas abordagens, por exemplo, que não tem a tarefa de casa, né, não tem esse movimento.
Mas eu acredito muito que isso é importante, é necessário, né? E é a forma como eu trabalho e a abordagem que eu trabalho. Tem uma coisa que, pelo menos para mim, parece mais ou menos relacionada. O bullying e o comportamento para ser aceito. O sujeito não enfrenta o bullying, suporta o bullying para não se impor. Uhum. Como enfrentar uma situação dessa? Olha, o bullying é uma coisa tão difícil, principalmente se ela acontece num contexto que é onde normalmente acontece, da infância e adolescente, que é uma fase que eles estão precisando demais de aceitação, né? Então, o adolescente, ele precisa sentir que ele pertence a um lugar, a um grupo, a necessidade dele, né, de que o outro o aceite, ela é muito maior, muitas vezes, do que no adulto, né? Do que em mim, você, né, que talvez passamos aí já por várias experiências na vida e já tem uma condição cognitiva até de interpretar e entender as coisas de uma maneira mais efetiva. Então, o bullying, você está correto, porque muitas vezes existem pessoas que elas não falam por medo, né, de que aquele grupo vai ter uma consequência negativa no sentido de que aquele grupo vai afastar, né, melhor levar na brincadeira, porque se eu falar aqui que eu não estou gostando desse comentário, né, o outro vai afastar de mim e aí eu vou perder esse grupo de amigos. Existe, obviamente, né, situações onde o bullying, ele não a pessoa, ela fica naquela situação por um problema físico até, né, então, se você falar ou se você questionar isso, você vai ser agredido fisicamente, né, aí já é um outro contexto. Mas, sem dúvida, né, perpassa, em alguns casos, o bullying, essa condição de que se eu falar vai ser pior, porque eu vou perder, né, toda essa estrutura social que eu tenho. E aí acaba ocorrendo uma outra coisa, ou seja, eu me deformo para pertencer ao grupo e passo a ser uma pessoa com uma legião no meu comportamento, que eu vou descontar quando eu puder fazer isso, ou seja, eu vou perpetuar um erro que eu não consegui corrigir no momento certo. Ou seja, o oprimido passa a ser o opressor. Isso pode acontecer. Não é sempre que acontece, depende muito da forma como cada um vai significar aquilo ali, né? Isso não é uma verdade no sentido assim, 100% das pessoas vão também, né, ser opressoras. Mas é uma realidade, né, de que grande parte continua perpetuando o comportamento, até porque ela entende que para continuar pertencendo, né, ela precisa replicar esse padrão, né, que lá atrás ela aceitou. Tá. Não, para ficar claro, a gente começar a falar de um outro assunto, é possível mudar, então, essa síndrome da boazinha, do bonzinho? Sem dúvida. E possível e necessário, né? Porque gera muito sofrimento. Mas como é que a pessoa percebe que aquilo está sendo ruim para ela? Ela percebe, olha, eu vejo no consultório, assim, de forma geral a pessoa percebe porque as relações dela começam a ficar relações muito magoadas. Então é aquela pessoa que ela tá, todo mundo acha ela sensacional, né, porque ela serve todos, porque ela não fala não pra ninguém, mas ela é uma pessoa profundamente magoada com todo mundo. Então ela é boazinha pra lá, mas dentro dela ela se sente magoada, ela sente raiva do outro, porque o outro, né, muitas vezes fez com que ela fizesse determinada ação que ela não queria fazer. Ela fica com raiva dela mesma, muitas vezes por não ter força de colocar um limite na relação. Então, na verdade, o ponto central que vai levar a pessoa à mudança, não só nesse caso, mas acho que em todos, né, quando a gente fala da psicologia, é o desconforto. Ela começa a sentir um desconforto, fala, nossa, o peso de carregar isso aqui não está compensando essa máscara, né, de ser boa que eu ando levando aí na vida. Pode gerar depressão? Pode, sem dúvida. Pode, sem dúvida. Né? A pessoa vai perdendo tanto a capacidade dela de se colocar na vida, né? De ir para a vida, e vai se fechando tanto e perdendo, né? Ali todos aquilo que fazia parte dela, fazia parte do desejo dela, daquilo que ela realmente queria, que pode sim desenvolver, né? Repercutir em sintomas depressivos, um rebaixamento do humor, né? Sentimentos de culpa, de insuficiência, que é um padrão bem característico, né, da depressão. E pode começar a se isolar também, né? Falar, melhor não me relacionar, né? Porque é muito dispendioso, né? Você ficar ali, né? Para essas pessoas, quando elas vivem muito dentro desse padrão, começa a ficar cansativo, porque, assim, é uma energia muito grande que eu preciso colocar naquela relação, né? Assim, eu gasto muita energia para manter aquela máscara, né? E a pessoa, ela como se ela não se soltasse, né? Ela tá nas relações, ela vai para uma festa, para um lugar, ela tá o tempo todo tensa, tentando corresponder às expectativas, pensando o que ela pode falar, o que ela não pode falar, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer.
Então, muitas vezes ela se isola por causa disso, porque se torna assim, nossa, cansada, cansei. Um outro tema que eu quero começar agora a conversar com você, Caroline, é sobre o parceiro acessório, parceira acessório, né? Como é que é isso? Isso também não é, assim como a síndrome da boazinha, né, que a gente fala, não é um diagnóstico DSM, porque quando a gente fala de um diagnóstico mesmo, lá dos transtornos mentais, a gente está falando de uma coisa que ela é individual, né, de uma condição psíquica individual. Aqui, assim, do parceiro acessório, ela, na verdade, é um padrão comportamental de uma relação que ela é muito disfuncional. Então, assim, do parceiro acessório, basicamente, é quando a minha relação com o meu parceiro ali, ela se torna 100% uma relação operacional. Eu falo que eles vão deixando de ser casal e eles viram excelentes administradores, né, de uma empresa chamada Família S.A., né? A empresa está funcionando muito bem, né? A compra, o boleto está pagando, a logística para manter tudo, a vida em ordem, ela funciona. Mas a conexão emocional do parceiro ali com a parceira, né? E vice-versa, ele vai se perdendo. Não existe mais o outro, existe aquele que paga a conta, aquele que trabalha, aquele que leva o menino na escola, ou aquela que faz a comida, aquela que auxilia, né, em alguma função. A gente vai deixando de ser existir uma relação, né, e eu vou deixando de ser um sujeito com desejo dentro da relação para ser um sujeito que tem uma utilidade, que ele me serve a uma utilidade. Sim. E como é que começa a perceber isso? Olha, esse movimento, ele é mais difícil de perceber, por quê? Eu acho que é até interessante a gente falar isso, porque a gente normalizou. Eu escuto demais isso em consultório. A gente normalizou que é assim mesmo. Não, mas a vida é assim mesmo, né? Porque a rotina vai engolindo o casal, né? Depois que filho nasce, nossa, o casamento muda, a gente não tem tempo para mais nada, a gente não tem tempo pra gente. E aí, você conversa com um, conversa com o outro, ali de forma geral, todo mundo vai te induzindo a ter um pensamento, quase que assim, é normal esse tipo de situação, é normal viver assim, é normal você... muitas vezes não trocar uma palavra mais profunda com seu parceiro durante o dia. E não é normal, né? Então, isso muda a partir do momento que eu faço uma revisão interna da minha relação e começo a falar, opa, peraí, será que é normal mesmo? Né? Como é que eu tô me sentindo aqui dentro dessa relação? Eu sei dos interesses do meu parceiro, da minha parceira, eu conheço os desejos dele, né? Eu sei o que está acontecendo no íntimo, né? O que ele está passando, o que ele está sentindo. E aí, se eu me pergunto, estudo e não sei de nada, é um sinal muito grande de que possivelmente eu estou ali vivendo uma síndrome do parceiro acessório. Porque a minha relação virou só rotina e obrigação em afazeres. Eu não sei mais sobre o outro, eu não tenho conexão mais sobre o outro, entende? Com o outro. Não sei se eu consegui responder. Sim. Inclusive, eu até vou emendar uma outra dúvida aqui. Há aquela preocupação, está funcionando. Então, ela faz assim, faz tudo legal. Ele faz também tudo legal. Ou seja, parece que reclamar do outro não vai fazer muito sentido, porque para as coisas cotidianas, funcionais, está tudo tão bem. Não chega a pessoa que está meio incomodada, ela não acaba tendo essa percepção, não? Eu vou reclamar do quê? Mas assim, na verdade, porque ela normaliza, é isso que eu falei, assim, o que acontece é que começa a normalizar que a relação é isso. A relação é assim, se tu estiver operando bem em casa, como que eu vou reclamar, né? Relacionamento é isso mesmo, depois que filho nasce, a gente não tem mais tempo de qualidade para ficar conversando, a vida é corrida, eu levanto, na hora que meu filho deita eu já durmo também, Então, o problema é essa normalização, porque aí isso que você falou, passa a ficar normal achar que para uma relação ser boa, né, para a gente ter uma relação realmente madura, basta que as coisas estejam operacionando bem em casa, e não é, né? Uma relação é muito mais do que isso, né? O amor, ele precisa de muito mais do que simplesmente as coisas funcionando bem em casa, a logística funcionando bem em casa. A necessidade de dividir trabalhos pode ajudar um perceber o outro, ou seja, ela faz isso, eu faço isso, mas nós temos um tempo nosso. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. A gente não pode ser hipócrita de falar que não existe rotina, que não existe correria na vida de todo mundo, né? Que os filhos realmente muitas vezes chegam e não impactam ali na vida daquele casal, né? Escola, tarefa, isso.
Porém, o casal ele só tem que estar atento que a vida, a relação, ela não pode ser 100% isso, né? Isso precisa existir uma parceria onde um faz, o outro faz para manter a vida em ordem funcionando, mas a gente precisa do nosso momento. A gente precisa ter, eu falo que é ilhas de conexão, criar ilhas de conexão. Eu preciso entender que eu preciso disponibilizar uma energia para aquela pessoa que está do meu lado e vice-versa. Então, às vezes, criando pequenos momentos, não é uma viagem para Paris, não, né? Às vezes é 15 minutos, né? Que você senta ali no final do dia, que você toma um vinho para quem gosta, ou um café da manhã que você senta, deixa o celular de lado, olha pro parceiro, pergunta, e aí, como é que tá, né? Como é que foi seu dia? Como é que foi sua noite? Como é que tá o seu trabalho? Você tá bem? E se interessa genuinamente pelo que está acontecendo na vida do outro, entende? Uhum. Aquele fogo inicial acaba um dia, sem dúvida nenhuma, pelas obrigações cotidianas, né? Porque eles são dois solteiros, daí eles se unem, né? Cria-se um lar, uma casa, e vão seguir uma vida a dois. E claro que isso daí vai refletindo naquele fogo inicial que havia quando se encontraram. Uhum. Sim. Como é que se mantém isso? Você que é psicóloga e é casada, né? Tem 2 filhos. Tem, exatamente. Mas você falou uma coisa interessante, porque, na verdade, esse fogo inicial é a paixão. É o que a gente chama de paixão. E paixão não é amor. Paixão, eu falo que seu cérebro ele tá até sequestrado pela dopamina, sabe? A dopamina é um neurotransmissor que está relacionado à busca, à motivação. Então, por exemplo, eu lembro quando eu apaixonei pelo meu marido, nossa senhora, eu pensava nesse homem o dia inteiro. Né? A gente pensava assim, nossa, que vontade de encontrar, que vontade de chegar logo no final de semana para ver, né? Queria saber o que ele estava fazendo, o que estava acontecendo. Então, dava aquele friozinho na barriga quando encontrava lá, né, com 15 anos o parceiro. E isso aí é porque nós estamos vivendo um momento da paixão. Nosso cérebro ele não está acostumado com aquele estímulo que é essa pessoa nova que chegou. Nosso cérebro ele tem interesse, ele tem motivação, a dopamina está sendo encharcada ali e isso mantém toda uma dinâmica. A partir do momento que a gente vai convivendo, né, a dopamina ela vai encontrando seus níveis normais. Então, é natural que com o tempo e essa adaptação ao outro, a dopamina no nosso cérebro vai alcançando ali os níveis normais e aquela motivação ela não se torna tão aguçada. E eu falo que ainda bem, porque você já imaginou como que a gente ia conseguir fazer tudo que a gente faz se a gente mantivesse aquela paixão lá da adolescência, né? A sua vida ela fica girando muito em volta daquele sentimento de paixão. Você lembra das suas paixões lá? Todo mundo tem aquelas paixões da adolescência, que era uma coisa assim para toda a vida, né? É uma coisa eufórica, né? Ela desorganiza. Então, a gente não pode viver em paixão, né? A paixão, ela precisa amadurecer para esse amor mesmo, onde a dopamina, ela encontra, né, ali índices normais, né? Ela fica normal ali, a disponibilidade dela. E aí, a gente vai viver nessa relação. A gente precisa ter essa sabedoria, né? De que isso vai acontecer. E é natural, não dá para manter isso para sempre. E esse processo que eu tô te falando, né, por exemplo, de talvez no começo muita motivação, né, daquilo que é novo, daquilo que é desconhecido, ele existe e na neuropsicologia, na neurociência, a gente fala que o cérebro ele precisa parar de drenar energia para aquilo. Então, ele vai entrando, né, à medida que o estímulo vai ficando mais conhecido, no que a gente chama de habituação. E aí ele vai, né, deixando de investir menos energia nisso. O problema aí entra, né, voltando então à pergunta, eu dei uma volta aqui para responder isso, mas voltando à pergunta, o problema acontece quando eu também deixo no piloto automático e não entendo que o amor ele precisa ser nutrido, que eu preciso fazer um esforço consciente, ativo de olhar para o outro, eu preciso querer, né? Eu preciso querer conhecer, eu preciso querer estar com esse parceiro, eu preciso criar momentos com esse parceiro, né? Entendendo que esse processo de habituação, ele existe, entende? Uhum. Uma metáfora de caçador. Depois que a caça está abatida, seja por parte da mulher, por parte do homem, a caça está abatida, eu não corro mais atrás da caça, entendeu? Então fica uma coisa assim, eu perdi
o estímulo para aquela caça. Isso, porque ficou uma coisa comum, entende? É como se, não, essa caça, eu peguei tanto aqui desse... É igual quando você vai pescar, você falando da caça, é pescar. Vai pescar, você pega um primeiro peixe lá, você fica feliz. Aí você começa a pegar tanto mandubé, que depois fala, não, gente, podia pegar outra coisa, né? Não aguento mais pegar isso. Acontece em várias histórias de pescador. Mas é a mesma analogia. É o processo de habituação, de adaptação hedônica que a gente está falando, né? Sim. É como se o cérebro, ele entende que aquilo já é previsível, que já é conhecido, né? Então, já não tem mais aquela mesma motivação. A dopamina ali já não está sendo liberada da mesma forma. E aí entra nesse processo de piloto automático. Mas entendendo isso, a gente que, né, tem ali os nossos parceiros, a gente precisa entender que a gente precisa fazer um movimento diferente. Conscientemente e com muita intencionalidade, a gente tem que atuar em cima desse processo de habituação. Tem um humorista que fez muito sucesso no rádio e na TV, algumas décadas atrás, o Barnabé. Ele, sem essa linguagem toda de psicologia científica, ele contava uma piada interessante. Ele falou assim, olha, casamento é que nem um rolo de fumo. Os primeiros pito é bom. Depois a gente pita para não perder o dinheiro. Nossa Senhora. Pois é, ou seja, o hábito com aquilo que você comprou com tanto prazer, né, um rolo de fumo, antigamente armazém tinha rolo de fumo, em uma cidade do interior a gente acha aqueles rolos de fumo grande, né? Aí comprava aquilo, ficava em casa e o cara ia fumando, dando para os amigos, fuma um pouquinho. Aí, quando fuma, um fumo novo, que coisa diferente. Então, essa relação, esse cotidiano da relação, ela precisa que alguém observe que está entrando numa rotina muito ruim. Muito ruim. E que não é normal essa rotina, né? Igual eu tô te falando, porque como tá todo mundo vivendo a correria, tá todo mundo normalizando isso. De que é normal você não ter tempo para conversar com seu parceiro, para fazer, igual eu falei, ilhas, né? Ali, pequenos momentos onde você resgata com intencionalidade essa motivação de olhar para o outro de uma forma diferente. Então, o parceiro ali, eles precisam no dia a dia olhar e falar, nossa, como é que tá, né? Quem que eu tô sendo aqui nessa relação, né? Além daquela que faz tudo. Quem que eu tô sendo além daquele que faz tudo? Como que a gente... então, vamos estipular o dia do casal, né? Vamos olhar, talvez, fazer mini viagens, vamos para um restaurante, vamos deixar as crianças com os avós, vamos assistir um filme, ir pro cinema, vamos resgatar a curiosidade um pro outro, né? Vamos melhorar a nossa vida sexual de uma forma, né, criativa e ter ali uma... Porque até isso, assim, é uma coisa que é muito falada, né? Até a vida sexual, ela perde, né? Porque, assim, perde a conexão, né? Existe, por exemplo, às vezes o sexo, mas não existe a conexão sexual. Então, tudo isso precisa ser olhado quando a gente vai falar sobre essa síndrome do parceiro acessório. E sempre vai ter estratégias, né? Pra gente sair desse processo de adaptação hedônica, né? Igual eu tô te falando do cérebro, e com intencionalidade fazer um movimento em direção àquela relação. Você recebe muito paciente com essas queixas? Recebe, muita. Existe uma insatisfação de forma geral, assim, que, nossa, né, até um saudosismo, nossa, era tão bom antes quando a gente não tinha filho, ou quando, né, nossa, minha esposa era tão diferente, meu marido era tão diferente, a gente vivia, viajava, bebia, saía pras festas. E aí, eu falo do filho porque ele é uma coisa que ele muda muito, e isso, sim, 100% das pessoas trazem, né, pro consultório, que predominantemente hoje ainda é um público mais feminino, sabe, que faz a busca pela terapia. Mas existe, sim, existe essa insatisfação, mas é igual eu tô te falando, parece que é uma insatisfação que a pessoa chega assim, mas é assim mesmo, né? Não tem jeito, a vida muda, sabe? Aí vem com esse discurso de autoconformismo, a vida muda. É assim mesmo, não tem jeito, é assim que funciona pra todo mundo, né? Mas não é, a gente tem como atuar nisso, né? Por isso que tem casais com mais pet do que filhos, né? Mais pet que hoje tá, né? Mas não sei também se tá tão mais fácil de cuidar, não, porque parece que os pets também estão dando muito trabalho, viu? Às vezes eu brinco e falo, aquela obra-prima do Shakespeare, Romeu e Julieta, só virou uma obra-prima porque eles morreram na juventude. Se tivesse crescido, casado, tá, não teria virado uma obra de arte, né? Não, teria entrado no piloto automático, se não tivesse tomando cuidado, ia virar, né, viver assim do parceiro acessório. É romance porque morreu na paixão. Mas como é que você orienta, por exemplo?
um casal, uma pessoa que reclama numa sessão disso daí. Falar é fácil falar, né? Olha, tem que fazer isso. Agora, essa pessoa encontrar no dia a dia, nesse cotidiano, um espaço ou uma forma de começar a mudar o comportamento, não deve ser fácil. Não é. Mas, assim, começa com desconforto, aí dentro da sessão a gente vai tentar entender, né, fazer com que essa pessoa entenda também qual que é a responsabilidade que ela teve ali naquele movimento que está acontecendo. Então, por exemplo, se ela sente que ela virou um acessório dentro daquela relação, a gente tem que entender que foi um processo que foi construído a dois. Aquela pessoa, em algum momento, ela começou a assumir tantas funções dentro da casa para, às vezes, poupar o outro, ou porque muitas vezes ela achou que ela era melhor para fazer, né, exercer aquelas funções, porque tem muito isso, aí entra numa dinâmica psíquica. Não foi por acaso que as coisas se construíram dessa forma. Então, ela tem que entender as crenças dela sobre relacionamento, sobre o que é o amor, né, ela tem que entender tudo isso que a gente está conversando aqui, até do nível cerebral mesmo, né, esse processo de adaptação hedônica, que existem formas, né, e ferramentas da gente transpor isso de uma maneira intencional e consciente. Às vezes chega ao ponto da gente precisar estruturar em consultório mesmo uma rotina do casal, né? Chama o parceiro. Nesse caso, né, a terapia de casal ela é muito positiva, né? Quando ambos têm esse interesse, então, de olhar para a relação, de viver a relação de uma forma diferente. Monta, né, ali, tenta de ajudar aquela pessoa a encontrar brechas na vida dela, na agenda dela, ou fazer mudanças ali naquela agenda, naquela rotina, que encaixe esses momentos que a gente está falando, né? Esse momento do casal, né? Da relação. Mas ocorre também de alguém, na relação, ou um ou outro, quando chega, se encontra, depois de um dia de atividades, encontra, daí alguém vai contar alguma coisa, não vou incomodá-lo ou incomodá-la com isso daqui, não, já teve um dia tão estressado, deixa eu ficar quieto aqui. Quer dizer, também começa a tentar poupar o outro, isso daí acaba fazendo com que o diálogo não flui. Sim. Porque se eu falar, eu vou incomodar, tem uma coisa aqui que está me pegando, não vou falar porque pode também contrariar, já teve um dia pesado. Isso. Quer dizer, não ocorre isso também? Ocorre também, né? Isso pode ser uma questão que para algumas pessoas exista, né? Então, e nesse caso a pessoa precisa entender lá na terapia que não é assim, né? Que na verdade isso vai causar mais distanciamento do que, na verdade, não vai sobrecarregar o outro. Então, eu deixo tanto, né, de dividir minhas coisas com o outro, que eu deixo também de ser importante nessa relação. Ninguém sabe de nada o que está acontecendo. A gente precisa conversar, né? E aí é conversar de outras coisas, não é? Às vezes o marido chega, né? Ou a esposa chega, não é necessariamente sentar para falar da tarefa do filho, do menino que, né? A professora que chamou lá na coordenação porque o menino fez alguma coisa. Então, é outras coisas que a gente vai conversar, sabe? É uma coisa que é para não falar de rotina, de trabalho, de dinheiro, de quem vai fazer o quê. É para falar da gente, é para falar aí como é que tá como é que tá a sua vida, quais são os seus planos. Eu falo que um problema que tem muito grande também nos relacionamentos, sabe? É porque as pessoas acreditam que, no processo de habituação, que eu conheço o outro. Eu sei tudo sobre o outro. E a gente não sabe, porque a gente está mudando, né? O Cassim não é o mesmo de 10 anos atrás, hoje. A gente está permanentemente sendo novas pessoas todos os dias. Então, é um erro muito grande, né? Às vezes, a gente precisa entender que aquele que está ali do nosso lado, o nosso cérebro, ele quer acreditar que está tudo bem, que eu sei tudo que está acontecendo, que está seguro aqui essa relação, mas não é assim, né? Porque aquele que está ali, ele não é o mesmo que eu conhecia há 10 anos, ele não é o mesmo de 5 anos atrás, às vezes não é o mesmo da semana passada. Você falou, eu perguntei, você respondeu, que a síndrome da boazinha, quem mais procura consultório para resolver, para expor esse problema é mulher. Mulher. Nesse caso da síndrome do parceiro acessório, é homem ou mulher que mais procura? É mulher também. Mulher também. Acaba que a mulher, eu acho que ela encontra mais esse gancho, assim, sabe? De sentir a relação, ela fica mais desconfortável. E, na verdade, também, a gente ainda vive, mudou muito, mas hoje ainda os homens têm um pouco mais de dificuldade de buscar a terapia de forma geral. Né? Nem sempre porque eles sentem que não tá... não é que eles não sentem desconforto, é que muitas vezes existe, às vezes, uma resistência até cultural. Não, né? Não vou procurar ajuda, não, eu resolvo sozinho, né? Eu já escutei muito isso. A depressão, muita gente não procura um tratamento porque acha que, tem um estigma, né? Mas acha que é uma fraqueza. Isso. Não é? Na cultura, lembra que eu te falei assim, que igual, da mesma forma que a mulher, ela tem
ela está mais imersa ali, né? Principalmente na infância, em padrões que falam que ela precisa ser boazinha, quietinha, bonitinha, nananana, né? E o homem também tem, né? O homem, de forma geral, vem mudando, mas ele está muito mais preso a esses esquemas, né? E essas crenças de que eu não posso ser fraco, de que eu não posso demonstrar vulnerabilidade, né? De que eu tenho que ser forte. Melhorou muito, mas a gente sabe que há um tempo atrás, né? Algumas gerações anteriores, era ruim, homem não chorava. Né? Eu lembro assim da minha avó falar que, nossa, eu nunca vi seu avô chorar. Eu falei, mas você viveu 60 anos com meu avô e nunca viu ele chorar? Não, seu avô não chorava de jeito nenhum. Então você via mas eu tenho certeza que ela falava com orgulho, como se isso daí fosse uma força, grande trunfo do homem, né? E aí, você vê que existe então, essa questão cultural. O homem carrega essa máscara, né, de que eu preciso ser forte, que eu tenho que dar conta de tudo. E pesa também, igual pra mulher, assim, da boazinha, muitas vezes pesa. Então, às vezes até por isso, muitas vezes, que o homem ainda melhorou demais, sem dúvida, mas ele ainda tem um pouco mais de dificuldade de buscar uma psicoterapia. Então, em vias de regra, eu vou te falar, 90% de quase todos os consultórios que eu conheço, né, assim, de colegas, ele é predominantemente de mulheres, mulher. Público feminino, É por isso que o homem morre mais de infarto também. Pelo menos até um tempo atrás as estatísticas provavam que o homem morria mais de infarto, ou seja, talvez por acúmulo de mágoas, problemas, né? Ficava segurando tanto que acabava explodindo o coração. Exatamente. Conversar é o que o psicólogo faz, né? Ou seja, você começa a buscar pela palavra problemas que estão incomodando alguém. Por que a gente não consegue também ter um fluxo oral na conversa com as pessoas para expor? Não digo só uma procura profissional, mas encontrar pessoas, ou um amigo, ou uma amiga com quem você pode se abrir. Por quê? Olha, o que eu escuto predominantemente é por falta de confiança, assim, no sentido eu tenho medo de expor algumas vulnerabilidades e, né, depois isso acabar sendo ruim para aquela relação, né, essa pessoa comentar com outra amiga, com um amigo, então elas, assim, de forma geral, existe uma dificuldade de, às vezes, falar de coisas mais íntimas e mais profundas, por um receio, né, de que isso possa respingar ali naquelas relações e a pessoa também se prejudicar ali naquele processo, sabe? Eu escuto muito isso. Mas a bem da verdade também é que existem coisas que elas não podem ser resolvidas com um amigo. Eu acho que é muito importante, sim, a gente ter quem, muitas vezes a gente possa compartilhar uma coisa, ouvir uma opinião, mas o amigo, ele sempre vai fazer uma leitura, e é natural isso, a partir do ponto de vista dele, né, das crenças dele, da verdade dele, por melhor que ele queira, às vezes, orientar ali aquele colega, ele vai orientar a partir de uma perspectiva que não é imparcial, ela é parcial, né? Eu falo com você, eu te dou um conselho do que eu faria se estivesse no seu lugar. Mas o que eu faria, talvez, não é o que aquela pessoa sustenta fazer. Então, por exemplo, em caso de... Já chegou um consultório, várias mulheres, porque minha amiga mandou separar. E às vezes chega aquela... então assim, que às vezes conta, né, que a relação não tá boa, e ela fala, minha amiga acha que eu tenho que separar, porque ele é isso, porque ele é aquilo. E aquela amiga, ela não consegue ser imparcial, né? Ela vai pegando raiva, às vezes, do companheiro, porque aí ela, né, escuta coisas que ela acha absurda. Então, a gente precisa separar. Tem coisas que a gente compartilha, tem coisas que a gente pode pedir uma opinião, mas existem coisas que não dá pra gente, né, resolver ali com o colega. A gente precisa de alguém que seja imparcial e que tenha uma leitura que é psicológica, né, sobre a situação. Tá aí, ó, se você acompanhando aqui essa conversa, tá percebendo que muitos dos nossos comportamentos cotidianos podem ter uma solução numa conversa com um profissional, né? Essa síndrome do bonzinho, da boazinha, a síndrome do parceiro ou parceira acessório, são coisas que você pode detectar no seu cotidiano. De repente começa a ver e fala, olha, isso daqui não está legal. Né? Exatamente. Mas quando é que a pessoa cai a ficha? Normalmente cai a ficha quando, no caso, vamos da síndrome da boazinha, a gente até comentou, né? Você começa a ficar muito desconfortável, né?
ela começa a sentir que ela não existe mais, né? Ela se corrompeu tanto para agradar o outro que ela não sabe nem quem é ela mais no processo todo. E é muito desconfortável, ela procura. Agora, infelizmente, a grande maioria das pessoas que buscam a terapia, elas chegam lá, né, falando do parceiro acessório, quando o negócio degringolou já. Né? Então, aconteceu uma situação muito difícil, muito pesada, ocorreu uma traição, né? O parceiro, de repente, chegou e falou que aquela relação tá muito ruim, não quer mais continuar. Então, aí, normalmente, é nesse momento que eles, né, que a dor, ela é tão grande que a pessoa ela precisa entender tudo aquilo que aconteceu e ela acaba, né, entendendo toda essa dinâmica que muitas vezes acontecia, sabe? Normalmente, né, de forma geral, é quando o desconforto tá muito grande. Assim, do parceiro acessório, eu falo que ela é como se fosse uma erosão, sabe? Que ela vai acontecendo devagar, a gente não nota. E a gente só nota mesmo o impacto dela quando acontece uma coisa que é muito gritante e explosiva ali dentro da relação. Uma briga muito feia, uma coisa onde alguém que estava se sentindo muito sozinho dentro daquela relação explode, ou acontece uma traição, ou não. Aí normalmente, a pessoa, ela acorda, sabe? Tá aí. Caroline, eu acho que quem acompanha essa nossa conversa vai ter muita coisa importante para a própria vida, ou para buscar um apoio profissional, ou para se entender até mesmo como é que está se colocando diante da vida, né? Diante das outras pessoas, porque os grandes problemas nossos são problemas relacionais. Exatamente. Né? E em via de regra não é problema do outro, eles são nossos, né? Porque por mais que o outro exista como eu reajo ao outro. E aí isso é uma escolha que é sempre minha, né? Não posso transferir que a culpa é do outro. É possível ter amor próprio sem ser narcisista? Ah, sim. Tem, né? Senhora, tem que ter, né? Qual que é o limite, assim, olha, a partir daqui, eu já vi filhos reclamando de pais ou mãe ou pai, narcisista, muito mais mãe, geralmente é um problema da mulher, né? Mas como é que é possível fazer essa separação, né? Até aqui é narcisismo, daqui para cá é amor próprio, legal, uma coisa positiva. O amor próprio, eu amo a mim e eu amo o outro também. Não é que eu não amo o outro, sabe? O outro importa. O que o outro pensa, o que o outro sente, tudo isso é importante, né? E o narcisista não, né? O narcisista, assim, sou eu, né? Eu sou o centro, o que importa é como eu me sinto, eu preciso ser bom, importante, as coisas têm que vir do jeito que eu quero, né? Assim, é como se o outro, ele fosse ignorado, né? É uma barreira, né? Tanto que é um transtorno aí, né? Gravíssimo, que traz consequências gravíssimas para aquela pessoa e para a vida relacional dela como um todo, né? Aqueles que estão por perto. Mas o amor próprio, ele é necessário. Eu acho que essa é a maior diferenciação. No amor próprio, eu me amo, eu me respeito e o meu valor, ele é tão importante quanto o valor do outro, né? A minha vida importa tanto quanto a vida do outro. As minhas emoções, ela importa tanto quanto as emoções do outro. Isso é o amor próprio. Né? Quem quiser conversar com você para uma consulta, você tem redes sociais. Isso. @ Carol Dias Braga. Isso. Tá. E você tem um consultório? Né? Isso. Tem um consultório, né? Um consultório particular que fica ali no Los Angeles Shopping. Mas talvez a maneira mais fácil de acessar é entrando em contato, entrando no Instagram mesmo, que eu brinco hoje que o Instagram é até um cartão de visita, né? E lá tem a possibilidade de agendamento, que é só clicar no link, né? E cai direto ali no meu contato profissional. Você já atendeu no CRER, né? Já. Há muitos anos eu trabalhei. CRER é um centro de reabilitação. Isso. Trabalhei lá por 8 anos. E aí, quando o meu primeiro filho nasceu, né? Falando das mudanças da vida, eu pedi para sair, fiquei, né? Continuei só no consultório mesmo, para poder também dar conta dessa nova demanda que tinha chegado, né? Que é a maternidade. Caroline Dias, muito obrigado por conversar com a gente, contar tanta coisa, ajudar todos nós a nos entendermos um pouquinho de como nos relacionarmos com o outro. Eu que agradeço, é um prazer, estou muito feliz que deu certo, viu? Prazer te conhecer, Cassim. Já ouvi falar muito bem de você, é uma pessoa alegre, espontânea, que deixa o ambiente muito, né, agradável, realmente, né, confirmou isso. Eu que agradeço, assim, realmente a oportunidade de estar aqui. Que legal. Eu sempre falo, olha, quem tem que brilhar é aquela pessoa que eu convido, né? Essa pessoa é que tem que brilhar. Foi muito bom te ver. Obrigada, muito obrigada. Se você gostou da conversa, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir mais conteúdo. E até o próximo Pode Tudo.
Apoios Cold Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.